Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós nos reunimos para celebrar com alegria o dia do Senhor, o dia da nossa santificação. No início desta celebração, nos coloquemos diante de Deus, peçamos perdão dos nossos pecados, com o coração arrependido, e imploremos a misericórdia do Pai. Perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certo como a aurora é a sua vinda. Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardes que regam o solo. Como outra tarde Efraim, como outra tarde Judá. O vosso amor é como o nuvem pela manhã, como o orvalho que cedo se desfaz. Eu os desvastei por meio dos profetas, arrastei-os com as palavras de minha boca. Como luz expandem-se os meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão contratou o
A ambos, pois, a fé será acreditada, também para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre. Está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos que ficar sentados um instante, amados irmãos e irmãs, aqui reunidos na casa do Senhor. A você que nos acompanha através da Rádio Vale, também das redes sociais da nossa paróquia, estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum, esse tempo tão especial, onde acompanhamos Jesus, a sua missão, mas também a missão da igreja, a missão de todos nós. Acabamos de escutar a liturgia da palavra, a começar pelo salmo que nós cantamos, é o Salmo 49. E neste Salmo 49, assim rezava o salmista: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Somos convidados neste domingo, dia do Senhor, a refletir sobre a misericórdia de Deus,
mas também sobre o nosso chamado à conversão, ao arrependimento. As leituras de hoje nos mostram o coração misericordioso de Deus e como Ele, sendo misericordioso, nos chama, mesmo em nossa fraqueza e pecado, a seguir seus caminhos. Hoje Ele nos convoca, Ele nos chama, assim como chamou Mateus, chama a cada um de nós. A primeira leitura que nós escutamos é tirada do livro do profeta Oséias. Nesta leitura diz o profeta: quero amor e não sacrifícios. Oséias, ele nos lembra que o Senhor deseja a misericórdia e não o sacrifício, mas que o Senhor também deseja que cresçamos cada vez mais no conhecimento de Deus do que nos sacrifícios, nos holocaustos. Escutamos na primeira leitura: pois misericórdia quero e não sacrifício, e conhecimento de Deus. Isso nos revela que Deus valoriza o nosso coração contrito, o nosso coração arrependido, que Deus valoriza também o nosso relacionamento, a nossa amizade com Ele, acima das práticas rituais externas. A segunda leitura, que é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, Paulo nos fala da fé de Abraão. Quando Paulo nos fala desta fé, Abraão, que é o nosso pai na fé, ele nos diz que Abraão, esperando contra toda esperança, nos diz a palavra de Deus, ele acreditou. Isso é o que é fé: esperar contra toda esperança. E Paulo nos diz que Abraão, ele não foi justificado por suas obras, por aquilo que ele fazia, mas que Abraão foi justificado por meio da sua fé. E esta passagem, esta segunda leitura, ela nos ensina aqui a fé, que é a fé que nos une a Deus, que nos justifica, não apenas as nossas ações, as nossas obras, aquilo que nós fazemos. Deus é misericórdia, é misericordioso e nos chama a confiar sempre nele, assim como Abraão fez. Já o Santo Evangelho que nós escutamos, nós acompanhamos o chamado de Mateus, que era um cobrador de impostos, um pecador público, mas que Jesus convidou para o caminho, para o seguimento, para segui-lo. Mateus, considerado um pecador na sociedade, ele recebe hoje de Jesus o mais importante convite que em toda a sua vida, em toda a sua história, ele jamais recebera, que foi o convite de Jesus: segue-me. E o Evangelho nos diz que Mateus se levantou e seguiu Jesus. Jesus depois vai à casa de Mateus, come com muitos cobradores de impostos, pecadores. Quando os fariseus questionam por que Jesus come com os pecadores, porque Jesus se junta aos pecadores, o que é que Jesus responde? Os sãos, eles não precisam de médico, mas sim os enfermos. Ide, porém, e aprendei o que significa. Olha o que diz Jesus, a exemplo de Oséias, a primeira leitura: quero misericórdia
e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E aqui nós destacamos nesta ação de Jesus a misericórdia. Como nosso Deus é misericordioso. E misericórdia é justamente o caminho que une Deus e o homem, é a misericórdia, porque abre o nosso coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar das nossas limitações, apesar do nosso pecado. Nós temos um Deus que nos ama com amor eterno, Ele nos ama para sempre, e por isso Ele nos diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O que Jesus quer dizer a cada um de nós, que não veio chamar justos, mas sim os pecadores, porque Jesus, Ele nos conhece, porque Jesus conhece o nosso coração, e conhecendo o nosso coração, Ele nos diz, e nós também sabemos que nenhum de nós é justo, não temos uma relação perfeita com Deus e nem com os nossos irmãos e irmãs, e Jesus está nos dizendo isso. Ninguém de nós é justo, nós não temos uma relação perfeita com Deus. A sua relação é perfeita com Deus, a sua relação é perfeita com os seus irmãos. E então Jesus, Ele nos questiona, Ele nos conhece, mas quando Ele nos ensina que somente Deus é justo, mas na sua justiça, Deus, Ele não tem medo de se aproximar, de sujar-se com os pecadores, como Mateus e como cada um de nós. Ele não tem medo de se aproximar, oferecendo a acolhida do perdão, do amor que transforma. E essa é uma bela surpresa e sempre uma boa notícia que Jesus traz a cada um de nós, ao nosso coração. E essas passagens da liturgia de hoje, ela nos convida a olhar para o nosso Deus e ver que Ele é misericordioso, que Ele nos chama, não porque somos perfeitos, mas porque somos imperfeitos e necessitados de sua graça. Estamos diante do exemplo de Mateus. A resposta de Mateus ao chamado de Jesus é um exemplo poderoso de como devemos responder ao convite divino. E Mateus responde o convite divino com prontidão, com fé. E a misericórdia de Deus, ela é uma constante busca por nós, seus filhos. Ele deseja que retornemos a Ele, que reconheçamos nossas falhas e que em arrependimento busquemos um relacionamento mais profundo com Ele, com a sua graça. E portanto a misericórdia, ela não é apenas um sentimento, mas é uma ação concreta de amor, de compaixão. E como, amados irmãos e irmãs, podemos aplicar essa mensagem deste domingo nas nossas vidas? Primeiramente, reconhecendo nossa necessidade da misericórdia de Deus. Todos nós somos necessitados da misericórdia de Deus, mas também pedindo perdão pelos nossos pecados. Em segundo lugar, sendo instrumentos dessa mesma misericórdia para os outros. Jesus nos mostra que devemos acolher os pecadores, oferecendo o amor, a esperança, e não o julgamento, não a condenação. O amor de Jesus foi capaz de transformar a vida de Mateus, não
o que a sociedade pensava, não o que os outros pensam a respeito de nós, a seu respeito. O julgamento, ele não salva, mas o amor de Jesus, ele nos salva, ele nos restaura, ele nos leva a uma vida nova. Que neste 10º domingo, tempo comum, possamos então renovar o nosso compromisso de seguir Jesus com o coração arrependido, mas também com o coração cheio de fé, com o coração cheio de amor, cheio de misericórdia. Que possamos experimentar a profunda misericórdia de Deus, mas também sermos testemunhas desse amor transformador em nossas vidas, mas também na vida daqueles ao nosso redor. Que neste domingo, dia do Senhor, possamos guardar em nossos corações esta mensagem, mas ao mesmo tempo descobrir ou redescobrir o rosto misericordioso de Deus, que não se cansa de chamar, que não se cansa de perdoar, que não se cansa de sentar-se à nossa mesa, seja qual for o nosso passado. O que Ele nos chama hoje é a confiar plenamente. Assim, para que nos ajude a ser as pessoas mais comprometidas com a vida, com a fraternidade, com a justiça social, e que nossas ofertas a Deus sejam verdadeiras e sinceras a partir de nossas ações. Salvai, Senhor, o vosso povo. Tudo isso nós nos pedimos ao Pai por Cristo nosso Senhor. Amém.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz, vós chamastes Abraão e o mandastes sair da sua terra para constituir o Pai de todas as nações. Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo e conduzi-lo à terra prometida. Na plenitude dos tempos, enviastes o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte, e destes ao mundo o vosso Espírito, para fazer em todas as nações um só povo, que na liberdade dos filhos de Deus caminha para o vosso reino, seguindo o mandamento novo. Por isso, unidos aos anjos e aos santos, proclamamos a vossa glória, cantando almas sonoras. Senhor,
Santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por nós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no socorro. O Espírito nos una no socorro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, o nosso bispo Romildo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-nos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-nos junto a vós à luz da vossa paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São João Batista, e todos os que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho,
assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso
Oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduzam pelo caminho do bem, por Cristo nosso Senhor. Amém. Fiquemos sentados mais um instante para os nossos comunicados. Vamos celebrar um tríduo em honra a Santo Antônio, lá na comunidade de Fortaleza. Então a festa no próximo dia 13, a festa de Santo Antônio. Estamos na última semana de preparação para as festividades do nosso santo padroeiro São João Batista, que começa no dia 15. Tem uma semana mais de preparativos, de organização. Então nós não teremos adoração na quinta-feira, nem também aquela missa como de costume. Vamos estar mais voltado para a festa, tá bom? Tem muita coisa que a gente precisa preparar. Então o tema nós já sabemos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começa no dia 15, às 5 horas da manhã. Nós temos um momento de alvorada festiva. Depois nós começaremos a primeira oração do festejo, é a missa. A missa é mais importante do que qualquer outra reza que existe, é ou não é? A missa é a primeira. Depois da missa, nós vamos fazer o quê? A procissão. E depois da procissão, nós teremos o café comunitário. Você pode, tem a equipe, tem as pastorais, os grupos. Mesmo que você não tenha sido solicitado em alguma coisa, você pode trazer no dia, estar levando ali naquela quadra onde vamos servir, né, o café comunitário. À noite, sempre a partir das 18h30, vamos fazer o momento de oração pelos falecidos, não é isso? Das 18h30 até às 19 horas. 19 horas, damos início à novena, ao momento devocional, e a partir das 19h30 nós vamos iniciar a Santa Missa. Sempre lembrando que as coisas da igreja nós fazemos no horário, não atrase não, porque senão o trem passa, tá bom? No horário, a gente começa no horário e termina também no horário, tá certo? Vamos iniciar ali o patamar, igual no ano passado. O patamar vai ficar livre, só vai ficar ali naquele patamar quem tem função na missa, porque senão a gente enche de gente, quem está lá atrás não vê ninguém, não é verdade? A gente tem que ver o altar é Cristo, então só vai ficar ali, naquela parte ali, quem tem função litúrgica, digamos assim, que vai exercer algum ministério naquela missa. Todos os outros têm bancos, têm cadeiras, têm tudo, assembleia, não é isso? Igual nós fazemos aqui no dia da missa comum. Não tem gente aqui no meio, tem? Então lá fora também não vai ter não, amém? E assim nós vamos fazer uma festa bem bonita. Reze pelo festejo. Nós estamos aqui para rezar. É ano político, mas politicagem zero na igreja. Não tem politicagem, nem para um e nem para outro. Nós vamos rezar para João Batista, para Jesus Cristo, politicagem zero. Claro que acolhemos a todos, sejam bem-vindos, mas vocação para bajulador, o Padre João não tem. Graças a Deus, eu nasci livre disso. Oh, glória! Tá bom, gente? Então vamos fazer um festejo bem bonito. Eu digo isso porque é ano político, vai aparecer gente de todo quanto que é canto. É ou não é? Pode vir, bem-vindos, tem que estar aqui, se é católico tem que vir, mas não vamos fazer politicagem para ninguém, não é o nosso forte. O nosso forte é anunciar Jesus, é anunciar
o evangelho, porque senão a gente se perde. Se a gente entra nessa briga aí, depois é aquela coisa toda. Hoje está brigando, amanhã está um abraçado, de mãos dadas, é ou não é? É isso, gente. Então vamos manter o foco. Tem alguém de aniversário? Vem aqui à frente. Tem mais alguém? Isso. Vamos pedir a bênção de Deus. A dona Luísa. Luísa e Ana Caroline. Vamos pedir a proteção materna e amorosa da Nossa Senhora sobre a vida dessas nossas irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto. Amém. Cantemos os parabéns. Parabéns pra vocês, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, subimos aos céus, proclamação de Maria e as bênçãos de Deus. Só um aviso, ainda estamos precisando cadeiras. Nós temos 300, 400 cadeiras, vamos precisar de mais. Quem quiser fazer sua doação, no festejo, chegou no horário, se tiver cadeira ou banco, sente, não saia para ninguém. Só se for uma pessoa idosa, uma pessoa que não possa ficar em pé. Não saia não dê lugar não, tá bom? Ide em paz e o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.